Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos estar iniciando aí mais uma aula de hoje. Vamos falar sobre a deriva continental. Hoje vamos estudar de que modo as estruturas internas que nós aprendemos na aula passada da Terra influenciam nas formações existentes na superfície do planeta. Então, na aula passada nós falamos sobre a crosta, o manto e o núcleo, né? Então, o que eles influenciam, né, na formação do nosso planeta Terra? Influenciam muita coisa, tá? Vou estar falando algumas delas. Por exemplo, a formação de cadeias montanhosas, por exemplo, e também os vulcões são de influência, tá, dessa estrutura interna, tá? É consequência dessa estrutura interna. Então, as cadeias montanhosas e também os vulcões, pois o surgimento deles é associado ao processo tectônico e o vulcanismo. Então, as placas tectônicas, elas se deslocam sobre o manto suavemente, movendo-se levemente, tá? Como se estivessem em uma esteira rolante, tá? Para vocês entenderem só como que funciona. Ora uma se aproxima da outra, ora a outra se afasta, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o continente americano com o continente africano, eles se separam, tá? Vão se distanciando, e outros vão se chocando, tá? Essas placas tectônicas, elas deram origem também à formação dos nossos continentes. Então, no início do século XX, o cientista alemão Alfred Wegener, ele desenvolveu, tá, uma teoria chamada de deriva continental. Então ele estava lá de quarentena, brincadeira, ele estava pesquisando, né, e chegou à conclusão, né, da deriva continental, da onde ele começou seus estudos em cima disso, sobre os movimentos das placas tectônicas. Então, segundo a teoria, os continentes atuais são originários de um único continente, que é chamado de Pangeia. Era um só continente, eram todos os blocos ali, tudo junto, né? Então era somente um imenso continente chamado Pangeia. Então, ele chegou à conclusão, depois de observar que, por exemplo, a costa leste da América do Sul, ela se encaixaria perfeitamente na costa oeste do continente africano. Eu até fiz um esqueminha aqui, ó, mostrando como encaixa perfeitamente esses dois continentes, o africano e o americano. Aqui a costa brasileira, tá? A costa leste e a costa oeste do continente africano. Essa teoria dele, ele teve embasamento também, porque o solo eram muito parecidos, tá? O solo dos dois continentes. Então, com a teoria da deriva continental, ele passou a ter essa separação. Então, houve essa separação. Então, ou seja, ele chegou à conclusão que há bilhões de anos atrás, esses dois continentes eram unidos em um só, né? Com a deriva continental, as placas tectônicas foram se movimentando, houve uma separação desses dois continentes. Então, ele chegou a essa teoria, tá? A teoria, né, da deriva continental. Portanto, dentro ainda dessa teoria dele, há cerca de 230 milhões de anos atrás,
o continente da Pangeia também teria se começado a se dividir, tá? Dentro dela, da Pangeia, houve uma divisão e passou a se chamar Laurásia e Gondwana, que também esses dois novos continentes também começaram a se afastar e lentamente foram se fragmentando. Dentro desse processo de milhões de anos, teriam dado origem aos atuais continentes. Tá? Hoje nós vemos os continentes já consolidados, a movimentação das placas tectônicas desses continentes são lentos. Tá? Hoje, erupções vulcânicas, se vocês compararem há milhões de anos atrás com hoje, diminuiu muito. Por quê? Ela já está se consolidando. Então, muito dessas placas tectônicas estão fazendo movimentos mais lentos do que há milhões de anos atrás. As erupções vulcânicas também. Hoje em dia nós temos poucos indícios de lugares onde os vulcões estão ativos. Muitos lugares os vulcões estão se tornando inativos, tá? Então esse processo todo, tá, demorou milhões de anos, e essa formação dos nossos continentes que nós temos atuais, ela veio desde a evolução lá da Pangeia, e foi se dividindo para os demais, como Laurásia, Gondwana e por aí vai. Então, dentro dessa deriva continental, a teoria de Alfred, ela teve um grande embasamento comparando, né, como eu mostrei aqui para vocês, comparando semelhanças, né, entre um continente com o outro, né? Não só semelhanças físicas ali, do tipo do solo que eu falei como exemplo, mas também, né, na questão, né, do mapa, né? Houve opa, tá desse lado. Houve uma separação, tá? Nesse sentido. Então, pessoal, é isso. A aula de hoje eu falei um pouquinho sobre a deriva continental, sobre a teoria de Alfred Wegener, tá? Essa teoria da deriva continental, onde ele expressa a teoria de que as placas tectônicas se movimentam, tá? Houve uma separação que antigamente, há milhões de anos atrás, era somente um continente, que isso foi com o passar dos anos e anos e anos, isso foi se separando. Tá joia, pessoal? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham realizado as atividades. Continue fazendo as atividades, tá? Se possível também, nessas aulas, faça um resuminho no caderno, tá? Sobre a aula, sobre como que vocês entenderam, tá bom? Depois a gente vai estar explicando melhor sobre cada um desses itens, tá? Façam as atividades, tudo bem? E boa aula para vocês. E é isso, pessoal. Até mais. Valeu!